Já te aconteceu de terminar de limpar toda a casa, se virar 5 minutos, e já tem coisas fora do lugar? É frustrante, cansa, e parece uma batalha que nunca acaba. Mas e se eu te dissesse que o problema não é a sua família nem a bagunça, e sim certos hábitos silenciosos que sabotam seu esforço sem que você perceba? Hoje vou te mostrar métodos surpreendentes e bem pouco comuns para evitar que sua casa fique desarrumada depois de deixá-la impecável. Te prometo que mais de um vai parecer muito estranho, mas funciona. Vamos lá. Primeiro, troque as maçanetas das portas dos cômodos menos importantes por puxadores redondos. Você já percebeu que tem cômodos na casa que ficam bagunçados sem que ninguém saiba como? Lugares como o quarto de visitas, o escritório, a lavanderia ou até o seu próprio quarto, onde de repente aparecem brinquedos, papéis ou roupas que ninguém admite ter deixado lá. O problema nem sempre é a falta de organização, e sim o fácil acesso. Por isso, um dos truques mais estranhos, mas incrivelmente úteis, que já testei é trocar as maçanetas comuns das portas por puxadores redondos, especialmente nesses cômodos que deveriam permanecer intactos a maior parte do tempo. Por que puxadores redondos? Porque são muito menos práticos para abrir rapidamente, especialmente para crianças pequenas ou pessoas que estão com as mãos ocupadas. Quando uma criança tenta abrir uma porta com puxador redondo, e mais ainda se estiver bem apertado ou um pouco duro, ela acha incômodo ou simplesmente desiste de entrar. E é aí que começa a verdadeira mágica. Se não entram, não bagunçam. Não é que a gente queira ficar trancando tudo ou controlando a toda hora, mas ao reduzir o acesso fácil, você controla indiretamente o movimento de objetos que acabam fora do lugar. Além disso, essa pequena mudança tem um efeito curioso nos adultos também. Quando uma porta se torna menos acessível, psicologicamente ela se associa a um espaço privado, mais respeitado, e a pessoa pensa 2 vezes antes de entrar só para deixar uma sacola, uma caixa ou uma pilha de roupa suja por enquanto. Incrível, mas verdadeiro. Se você combinar isso com deixar essas portas fechadas a maior parte do dia, ou até colocando uma fita discreta em forma de cruz sobre o puxador quando o cômodo estiver recém-arrumado, você cria uma barreira visual e física que limita a bagunça espontânea. Na maioria das vezes a bagunça não acontece por necessidade, mas pelo costume de que tudo está disponível e aberto. E você nem imagina como esse pequeno detalhe diminui as eternas voltas de recolher coisas em cômodos que deveriam estar intactos. É uma daquelas coisas estranhas que ninguém te conta nos manuais de organização, mas que ao aplicar, você percebe como sua casa se mantém mais estável, menos carregada de coisas fora do lugar, e com menos esforço diário. Outra vantagem é que você pode fazer isso de forma progressiva, cômodo por cômodo, sem precisar gastar muito. Um puxador redondo comum é barato, fácil de instalar com uma chave de fenda, e além disso, se quiser reforçar o efeito, pode escolher modelos sem tranca ou com tranca interna, para ter controle total sobre o acesso sem complicar com chaves. A chave está em entender que manter uma casa organizada não é só questão de limpar e arrumar, mas de controlar os acessos e os estímulos. Se os pontos de entrada da bagunça são limitados, o resto flui com menos esforço. Por isso esse truque, mesmo parecendo exagerado ou curioso, vale ouro. Teste em um cômodo durante uma semana e você vai se surpreender com a diferença. Antes de continuar, como sempre, te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e apoiar o vídeo com um gostei. Como presente, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, vou deixar um planner de organização diária para um lar impecável 100% gratuito. Espero que aproveite. Segundo, coloque uma cesta feia, velha e sem graça em cada cômodo. Apenas uma. Esse método é tão ridículo quanto eficaz, e vou te explicar o porquê. Você não precisa de cestas bonitas, nem caixas decoradas, nem cestos com plaquinhas simpáticas. O que você precisa é de uma cesta feia, velha, daquelas que ninguém quer tocar. Pode ser uma caixa de papelão usada, uma cesta de plástico desbotada ou um balde meio quebrado. Quanto mais desagradável ou fora de lugar ela parecer no cômodo, melhor. Esse é o truque psicológico. Coloque uma em cada cômodo principal: sala, cozinha, quarto das crianças, banheiro, quintal, escritório. Onde quer que constantemente apareçam coisas que ninguém recolhe. Essa cesta vai se tornar a zona de castigo. Todo objeto fora do lugar que você encontrar pelo caminho, não importa de quem seja, vai direto para lá. Sem avisar, sem perguntar, sem dar explicações. O controle remoto em cima da mesa? Lá dentro. Um brinquedo jogado no corredor? Lá dentro.
Uma camiseta sobre a cadeira, na cesta. E fica lá. Porque tem que ser feia e desagradável. Porque se você usar uma cesta bonita e decorada, ninguém se incomoda. O objeto se mistura, vira parte do ambiente e a cesta acaba transbordando sem sentido. Mas quando você coloca uma coisa feia, de aparência incômoda e até um pouco irritante à vista, todo mundo sabe que aquele não é um bom lugar para suas coisas. Só de saber que os pertences vão acabar ali, naquele canto visualmente desagradável, já gera desconforto e faz com que pensem 2 vezes antes de deixar algo fora do lugar. E aqui vem a melhor parte: as regras. Só existe uma forma de recuperar o que caiu na cesta de castigo, e é indo pessoalmente buscar. Ninguém pode devolver por você, ninguém pode tirar de lá sem que se note. Se alguém quiser ver televisão e o controle estiver na cesta, tem que ir pegar. Se uma criança procura o brinquedo favorito e não encontra, você aponta a cesta. Cria-se uma dinâmica onde a casa começa a se educar sozinha, porque ninguém quer passar a vergonha de ficar remexendo naquela cesta velha. O mais curioso é que, com o tempo, as pessoas em casa começam a se autorregular. O simples medo ou desconforto de ver suas coisas misturadas ali, junto com papéis amassados, meias velhas ou embalagens vazias, faz com que se acostumem a não deixar as coisas fora de lugar. As crianças, em especial, se adaptam rapidinho a esse sistema porque encaram como um castigo social sutil. O brinquedo favorito não está perdido, está de castigo. Você pode até elevar o nível dessa dinâmica definindo dias específicos para esvaziá-la. Por exemplo, tudo o que estiver na cesta no domingo à noite é doado, jogado fora ou guardado por uma semana inteira. Ninguém quer ver suas coisas desaparecerem por tê-las deixado largadas, então o incentivo para evitar esse destino é altíssimo. Além disso, ter uma cesta assim em cada cômodo evita que a bagunça se espalhe. Quando algo fica jogado, você não precisa decidir onde colocar nem sair do seu caminho para arrumar. Simplesmente pega e joga dentro da cesta daquele cômodo. Isso economiza tempo, reduz o esforço mental e permite manter o controle sem precisar ficar fazendo sermão ou implorando. E o mais poderoso, não importa quantas vezes você explique, nem todos vão entender de imediato, mas o incômodo visual e a irritação de perder o acesso rápido às suas coisas fará com que todos, pouco a pouco, mudem seu comportamento. Não é uma cesta, é um lembrete constante e visível de que naquela casa as coisas têm seu lugar e, se não, acabam no pior canto possível. É simples, barato e tremendamente eficaz. Acredite, esse truque, por mais ridículo que pareça, evita mais brigas, discussões e sermões do que qualquer outra regra de organização que você tente impor. E quando você vir alguém se aproximando com vergonha para vasculhar aquela cesta feia, vai sorrir por dentro sabendo que o plano está funcionando. Terceiro, coloque na sua cozinha um cronômetro visual ou de areia. Eu te digo assim, sem rodeios, a cozinha é o coração da bagunça em qualquer casa. Não importa o quão impecável você a deixe, basta alguém entrar para pegar um copo d'água, uma fruta ou olhar a geladeira sem motivo para o caos começar de novo. O perigoso desse espaço é que, como ele está sempre em uso, as pessoas sentem que não faz mal deixar uma xícara suja, um prato mal enxaguado ou uma embalagem em cima da mesa. E é exatamente aí que esse método, tão simples e estranho, muda completamente a dinâmica. Consiga um cronômetro visual. Pode ser de areia, um de cozinha ou até um aplicativo no seu celular. Mas o ideal é que seja algo físico e visível. Não importa quanto tempo dure, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. O importante é que toda vez que alguém, inclusive você, entrar na cozinha, ative ele imediatamente. E aqui vem a regra. Você não pode sair dali sem ter deixado pelo menos uma coisa melhor do que estava antes de o tempo acabar. Se você entrou para pegar uma colher e viu um pano fora do lugar, arruma. Se tem uma xícara suja, coloca na pia. Se tem farelos, limpa. Não se trata de fazer uma faxina, mas de corrigir pelo menos uma coisa. O cronômetro funciona como um gatilho mental. O tempo começa a correr e nesses segundos, seu cérebro rapidamente detecta o que está fora do lugar e corrige sem drama. O curioso é que esse sistema não só mantém a cozinha limpa sem esforço, como também muda a atitude de quem mora na casa. Quando alguém sabe que ao entrar precisa ativar o cronômetro e deixar algo melhorado, automaticamente se torna mais consciente da bagunça que gera e da que já existe. E o melhor é que, como o tempo é curto, ninguém reclama. São só segundos. Ninguém pode dizer que não tem tempo para colocar um copo para lavar ou passar um pano na mesa.
E você nem imagina como esse pequeno hábito acumulado ao longo do dia mantém a cozinha impecável quase sem perceber. Porque o que antes se acumulava em embalagens, papéis, panos, restos de comida agora se corrige automaticamente por cada pessoa que passa. O melhor é que você pode ajustar o tempo de acordo com o tamanho da tarefa. Entrou para fazer café? Coloca 2 minutos. Só foi pegar água? 30 segundos bastam. Também pode transformar isso em um jogo com as crianças. Quem conseguir melhorar mais coisas antes da areia acabar ganha um pequeno prêmio ou ponto. Vira uma rotina divertida e educativa sem que eles sintam que estão fazendo tarefas domésticas. É uma forma discreta de ensiná-los a cuidar do espaço comum. Outra vantagem é que reduz aquela sensação de que a cozinha é um espaço neutro onde todo mundo deixa coisas sem se preocupar. O cronômetro estabelece, de forma silenciosa mas firme, que todo mundo que entra tem uma responsabilidade mínima. E isso muda a cultura da casa. Em pouco tempo você percebe que ninguém mais deixa embalagem sobre a bancada porque sabe que outro vai entrar, ver o papel e eliminá-lo em segundos. E se alguém fizer de conta que esqueceu de ativar o cronômetro, basta você lembrar uma vez. Ativou o relógio. Só isso já resolve. As pessoas preferem colaborar por 2 minutos do que ficar marcadas como quem não respeita as regras de convivência da casa. É um método simples, barato, quase ridículo de tão simples, mas altamente eficaz. A cozinha se mantém organizada porque a bagunça nunca chega a se acumular. Cada visita corrige algo, e quando você multiplica isso por 10, 20 ou 30 vezes ao dia, a cozinha está sempre razoavelmente limpa sem esforço, sem brigas e sem precisar ficar em cima de ninguém. E isso, numa casa com crianças, visitas ou adultos distraídos, vale ouro. Quarto, esconda uma caixa com etiquetas adesivas vermelhas. Essa é, sem exagero, uma das estratégias mais estranhas mas mais brutais que você pode aplicar na sua casa se quiser mesmo manter a ordem a longo prazo. A bagunça nem sempre vem das coisas úteis, mas daquela acumulação silenciosa de objetos repetidos, coisas inúteis, enfeites que ninguém usa, revistas velhas, canetas sem tinta, cabos sem dono, roupas esquecidas e objetos misteriosos que aparecem repetidas vezes em lugares diferentes. E como não parecem tão graves, a gente deixa passar. Até que um dia a casa está cheia de pequenas coisas sem sentido que ocupam espaço, incomodam e poluem visualmente. Para quebrar esse ciclo, você só precisa de uma caixa comum. Pode ser uma caixa de sapatos, uma caixinha de plástico, o que for. Dentro dessa caixa você vai guardar um único item, um pacote de etiquetas adesivas vermelhas. Mas não qualquer uma. Tem que ser vermelha, porque essa cor comunica perigo, advertência e alerta visual imediato. E aqui vem a regra. Cada vez que encontrar um objeto repetido, inútil, fora de lugar ou sem motivo para estar ali, um enfeite sem sentido, um cabo sem dono, um brinquedo quebrado, um caderno sem folhas, uma colher velha, uma caixa vazia, o que for, você cola discretamente uma dessas etiquetas vermelhas. Não precisa avisar, não precisa perguntar, só marcar. O objetivo não é brigar com ninguém nem discutir sobre o que fica ou o que sai. A etiqueta vermelha funciona como um aviso silencioso. O objeto fica marcado à vista de todos. E o que acontece depois? Muito simples. Todo objeto que acumular 3 etiquetas vermelhas em 3 dias diferentes sai. Sem negociações. É doado, jogado fora, vendido ou dado, mas sai de casa. O poderoso desse método é que não gera conflito direto. Você não precisa discutir se aquele vaso horrível merece ou não estar ali. Você marca. Se no dia seguinte continuar fora do lugar, outra marca. E se no terceiro dia continuar igual, vai embora. Vira uma regra objetiva, visual e sem carga emocional. Os objetos se definem pelo próprio comportamento. Se ninguém usa, se ninguém reclama, se ninguém guarda, então não faz falta. Além disso, esse sistema começa a gerar consciência em quem mora com você. Quando veem uma etiqueta vermelha em suas coisas, sabem que é um aviso. Se quiserem manter, devem pegar e guardar no lugar certo. Se não fizerem isso, já sabem o destino. E acredite, ninguém quer ver suas coisas marcadas pela casa como se fossem objetos indesejados. O melhor de tudo é que ao reduzir a quantidade de objetos inúteis ou repetidos, diminui automaticamente o volume de bagunça que se gera. Porque cada coisa a mais ocupa espaço, atrapalha nos móveis, cai, mistura-se com outras coisas e acaba criando caos. Quando você elimina esses itens, a organização se mantém por mais tempo e com menos esforço.
Também recomendo que use esse sistema como uma limpeza silenciosa de fundo. Se a cada dia você colocar 2 ou 3 etiquetas, sem pressa, sem avisar, em poucas semanas terá eliminado dezenas de objetos que ocupavam espaço à toa. E o melhor, sem discussões familiares, sem faxinas cansativas e sem precisar justificar cada coisa que joga fora. O importante é não quebrar a regra. Se um objeto tem 3 etiquetas, ele sai. Se você começar a fazer exceções, perde autoridade e a dinâmica desmorona. A força desse método está em que todos sabem que, uma vez marcado 3 vezes, não tem volta. Por isso funciona. Porque impõe ordem sem palavras, com ação concreta e resultados visíveis. E como toque final, você pode manter essa caixa de etiquetas sempre à mão, mas fora da vista dos outros. É sua arma secreta contra a bagunça crônica. Um método silencioso, sem drama, mas impiedosamente eficaz para manter a ordem de verdade, não a ordem aparente. Porque aquilo que parece organizado, mas está cheio de coisas inúteis escondidas, mais cedo ou mais tarde volta a explodir. Esse método corta essa raiz de uma vez. Quinto, use aromas fortes nas áreas organizadas. Esse truque parece tirado de um livro de superstições domésticas, mas está mais do que comprovado na prática e assim que você aplica, percebe como muda a dinâmica da sua casa sem precisar dizer uma palavra. Trata-se de usar aromas fortes e definidos nas áreas que você quer manter organizadas. E não qualquer aroma. Devem ser cheiros que o cérebro associe imediatamente à limpeza, frescor e controle. Por que funciona? Porque, embora ninguém fale, todos evitam bagunçar um espaço que cheira limpo. É instintivo. O cheiro funciona como um sinal invisível que diz ao cérebro: aqui está tudo no lugar, melhor não mexer. É o mesmo que acontece quando você entra numa loja de roupas bem organizada, com cheiro de tecido novo, ou numa sala de espera que cheira a eucalipto. Você se move com cuidado, baixa o tom de voz e evita deixar qualquer coisa fora do lugar. Agora imagine usar esse efeito a seu favor dentro da sua própria casa. O segredo está em usar aromas específicos para áreas específicas. Por exemplo, um borrifador caseiro com canela, limão e um toque de cravo para a entrada da casa. Além de cheiroso, esse aroma envolvente faz qualquer pessoa que cruze a porta sentir que está entrando num ambiente cuidado. As pessoas automaticamente tiram os sapatos, organizam a bolsa ou evitam deixar objetos na mesinha da entrada. Na sala, recomendo lavanda ou alecrim. A lavanda relaxa, mas ao mesmo tempo transmite a sensação de ambiente limpo e organizado. Você pode colocar sachês aromáticos dentro das almofadas ou borrifar os sofás antes de receber visitas. O truque é o cheiro estar presente antes que alguém ocupe o espaço. Não se trata de disfarçar cheiro ruim, mas de instalar um ambiente. Para a cozinha, nada melhor do que um borrifador de vinagre branco com cascas de cítricos. Esse cheiro limpa o ambiente de aromas gordurosos ou de comida acumulada, e além disso, dá aquela sensação de cozinha de vó, limpa, iluminada e organizada. E sem que ninguém diga nada, você verá como param de acumular xícaras sujas ou sacolas sobre a bancada. Nos quartos e no banheiro, você pode usar óleos essenciais de hortelã ou eucalipto. Esses aromas despertam a mente, refrescam e transmitem aquela sensação de higiene impecável. Quando um ambiente cheira bem, a roupa suja se recolhe sozinha, as camas são arrumadas e os objetos se ajeitam. Ninguém quer bagunçar um espaço que parece limpo. E aqui a parte mais curiosa. Quando você começa a aromatizar áreas recém-organizadas, a organização dura mais tempo. Porque as pessoas associam inconscientemente aquele cheiro à sensação visual de ordem e automaticamente cuidam mais. É um condicionamento sutil, mas muito poderoso. Você pode até incluir isso na sua rotina diária. Quando terminar de organizar um cômodo, borrife o aroma que escolheu para aquele espaço. Em menos de uma semana você nota a diferença. Não vai mais precisar ficar atrás das crianças ou lembrando o parceiro de guardar as coisas. Ninguém vai querer ser quem estraga aquele ambiente agradável. E se quiser levar isso para outro nível, alterne os aromas de tempos em tempos. Assim o cérebro não se acostuma e continua associando o cheiro novo à ideia de espaço cuidado. Por exemplo, no inverno, use cravo, laranja e canela. No verão, limão, manjericão e hortelã. São pequenos truques que transformam sua casa num espaço não só limpo, mas organizado por instinto. Não subestime o poder dos aromas. Eles são uma ferramenta invisível de controle ambiental. Você não precisa gritar, nem fazer cartazes,
nem ficar controlando tudo. Só de fazer com que os espaços importantes cheirem a organização, a dinâmica da casa se ajusta sozinha. É estranho, sim, mas funciona. Faça o teste e verá até os mais bagunceiros cuidando dos próprios passos. Sexto, proíba superfícies planas vazias. Esse truque é tão sutil e tão poderoso que, quando você coloca em prática, se pergunta como não fez isso antes. Porque, se você reparar, em todas as casas, sem exceção, as superfícies planas vazias se transformam em armadilhas de bagunça. São aqueles lugares que, por algum motivo misterioso, atraem chaves, papéis, celulares, recibos de supermercado, moedas soltas, embalagens de bala e qualquer coisa que as pessoas trazem nos bolsos. E como estão vazias, parece que estão ali justamente para isso. Por isso esse método é tão eficaz. Proíbe, de forma estratégica, que fiquem superfícies vazias. E como fazer isso? Não com uma plaquinha nem com um bilhete colado. Você faz ocupando visual e fisicamente esse espaço com um objeto decorativo fixo. Pode ser uma bandeja bonita, uma planta de interior, um vaso com flores secas, um abajur, um castiçal ou uma pequena escultura. O importante não é o objeto em si, mas que ele ocupe visualmente o centro daquela superfície e dê sentido a ela. Porque quando uma mesa ou móvel tem um centro decorativo definido, as pessoas evitam bagunçar. Por que funciona? Porque o cérebro humano respeita composições visuais completas. Quando uma superfície está vazia, ela parece incompleta e disponível. Convida a deixar coisas ali. Mas quando há um objeto decorativo no meio, cria-se um limite psicológico. É como se aquela mesa já tivesse dono, como se aquele espaço já tivesse uma função definida e qualquer coisa extra deixada ali quebra a harmonia. E ninguém, nem os mais bagunceiros, quer ser o responsável por estragar aquilo. Na prática, funciona melhor quando você escolhe objetos com certo volume. Uma planta volumosa, uma bandeja larga ou um abajur alto. Quanto mais espaço físico e visual esse objeto ocupar, menor a chance de alguém largar um molho de chaves ou um envelope sobre a mesa. Porque não sobra aquele cantinho vazio tão tentador. Faça o teste na entrada da sua casa, que costuma ser o epicentro da bagunça doméstica. Se você tem um aparador ou uma mesinha vazia, é ali que se acumulam chaves, notas, máscaras, óculos de sol, moedas e tudo o que as pessoas trazem dos bolsos. Coloque ali uma bandeja decorativa com uma planta ou um enfeite pesado no meio. Imediatamente você vai perceber que as chaves já não ficam mais ali porque não tem onde deixá-las. O mesmo vale para as mesas da sala, da cozinha ou da sala de jantar. Coloque um centro de mesa que ocupe espaço. Pode ser uma fruteira cheia, um vaso grande ou um cesto de madeira. A chave é não deixar espaço morto. Se sobrar muito espaço em volta, as pessoas acabam largando coisas ali. Mas se o centro decorativo impuser presença, o cérebro respeita. Você pode fazer isso até com os criados mudos do quarto. Um livro bonito, uma vela aromática e um vasinho já bastam para manter aquela superfície organizada. O que antes era um lugar onde se deixava carregadores, papéis ou xícaras vazias, vira uma pequena composição visual arrumada que ninguém quer bagunçar. E o mais curioso, ao reduzir os pontos de apoio disponíveis para deixar coisas, você reduz automaticamente a bagunça em toda a casa. Porque as pessoas, ao não terem onde largar seus objetos, se veem obrigadas a guardá-los nos lugares certos. As chaves na caixinha, os papéis na pasta, os carregadores na gaveta. O que parecia apenas uma mudança decorativa é, na verdade, uma estratégia de controle ambiental para organizar a casa sem impor de forma autoritária. Por isso, esse método não apenas embeleza sua casa, mas mantém tudo limpo e organizado sem esforço. Porque numa casa onde não há superfícies planas vazias, não tem onde bagunçar. E isso, no dia a dia, vale muito. Faça o teste, comece por um único móvel, e você vai ver como a bagunça some como num passe de mágica. Sétimo, estabeleça uma hora maluca por dia. Esse conselho é tão simples que parece brincadeira, mas tem um poder transformador que poucas técnicas de organização conseguem igualar. Chamamos de hora maluca porque é literalmente um momento de caos controlado, de energia e movimento rápido que revoluciona a rotina da casa e põe fim àquela bagunça que vai se acumulando sem ninguém segurar. A ideia é muito simples. Escolha um horário fixo, que pode ser logo antes do jantar, depois da soneca ou no fim da tarde. Nesse momento, coloque para tocar uma música alegre e animada que todos conheçam e que dure exatamente 5 minutos.
Não é uma hora demorada nem complicada, são só 5 minutos para colocar toda a casa no modo faxina express. Quando a música começar, cada pessoa da casa, adulto ou criança, vovó ou bebê, deve se levantar e recolher tudo o que estiver fora do lugar na sua área designada. E atenção, aqui não tem desculpa nem negociação. Se está cansado, tem que fazer do mesmo jeito. É uma obrigação diária. A chave está na brevidade e na constância. Só 5 minutos, mas todos os dias. O que a hora maluca faz são 3 coisas cruciais. Primeiro, reduz a bagunça acumulada. Porque em 5 minutos dá para recolher uma pilha de coisas soltas que, se deixadas para depois, acabam abarrotando cada canto. Segundo, cria um hábito coletivo que não depende de lembretes nem broncas. Quando a música toca, todo mundo sabe o que fazer. Terceiro, transforma a arrumação em algo divertido e dinâmico, em vez de uma tarefa chata e cansativa. Além disso, a música funciona como gatilho e motivador. Há algo na combinação de ritmo, tempo limitado e energia coletiva que acelera a ação e mantém o foco. Ninguém quer ser o último a terminar quando a música para, e esse pequeno desafio diário cria um clima de cooperação e competição saudável na família. Esse método também evita a clássica desculpa do não tive tempo ou não sabia quando arrumar. Porque a hora maluca está definida, é previsível e todos esperam por ela. Vira um momento em que a casa se reorganiza, os ambientes voltam a ficar arrumados e os objetos retornam aos seus lugares. E o melhor, como é curto e frequente, o esforço não pesa. Se você tem crianças pequenas, pode acrescentar prêmios ou incentivos para motivá-las. Um ponto para cada coisa recolhida, uma estrelinha na tabela de tarefas ou um pequeno prêmio semanal. Assim, você transforma isso em um jogo que empolga e ensina responsabilidade de forma leve e divertida. E não pense que isso serve só para casa. A hora maluca também pode ser útil em escritórios, oficinas ou qualquer espaço compartilhado onde a bagunça se acumula sem controle. O segredo está na constância, na energia e na duração certa para que ninguém se canse. Resumindo, essa hora de música, movimento e organização não só limpa o espaço físico, mas também limpa a rotina e as desculpas que impedem a casa de se manter em ordem. 5 minutos por dia, todos os dias, com ritmo e propósito, e você verá como sua casa se mantém impecável, sem brigas e sem estresse. Teste essa semana e você vai ver como até os mais bagunceiros viram heróis da organização quando a música toca. Porque o segredo está na ação coletiva, breve e constante. É simples, divertido e, acima de tudo, funciona. Oitavo, use luzes frias em áreas organizadas e luzes quentes em áreas de descanso ou lazer. Esse é um truque que parece saído da psicologia do lar ou de design de interiores avançado, mas te garanto, é uma das armas secretas menos conhecidas para controlar a ordem sem precisar dizer uma palavra. Tudo se baseia em como nosso cérebro reage à luz e às cores que ela projeta nos ambientes onde vivemos. As luzes frias, aquelas mais para o branco ou azulado, como a luz natural do dia, têm um efeito estimulante sobre o cérebro. Mantém a gente alerta, concentrado e desperto. É por isso que muitos escritórios usam esse tipo de iluminação, pois ajuda as pessoas a se manterem focadas e produtivas. Em casa, aplicar essa mesma lógica pode ser essencial para manter certas áreas organizadas. Quando você usa luzes frias em locais onde quer que a ordem prevaleça, como a cozinha, o escritório, o ateliê ou até corredores, o ambiente fica mais ativo, e o cérebro envia sinais inconscientes de que aquele espaço deve permanecer limpo e organizado. É um estado de alerta mental que, sem percebermos, faz com que a gente não queira deixar coisas fora do lugar, jogar papéis no canto ou largar objetos soltos. É como um guardião invisível que vigia a organização através da luz. Por outro lado, as luzes quentes, aquelas amareladas, suaves, como a luz do pôr do sol ou de uma vela, criam um ambiente relaxado, aconchegante e tranquilo. São ideais para áreas de descanso, quartos, salas de estar ou espaços de brincadeira das crianças. Esse tipo de iluminação convida ao relaxamento, a desligar a cabeça, a aliviar o estresse. E, como consequência, também tolera um pouco mais de bagunça, porque o ambiente fica menos alerta e mais permissivo. Assim, ao separar esses dois tipos de iluminação conforme a função do espaço, você consegue um equilíbrio invisível, mas muito poderoso. Trocar algumas lâmpadas pode fazer sua cozinha parecer um ambiente de trabalho sério e organizado, enquanto a sala se transforma num espaço acolhedor onde ninguém se sente pressionado. Isso não só ajuda a manter a organização, mas também melhora a sensação geral da casa.
Os ambientes funcionam melhor, são usados com mais intenção e se adaptam ao que você precisa em cada momento do dia. Além disso, é uma mudança simples, econômica e rápida. Não precisa de reformas ou grandes investimentos. Basta trocar as lâmpadas ou colocar luminárias com a temperatura de cor adequada para cada ambiente. E se quiser ir além, pode investir em dimmers ou lâmpadas inteligentes que mudam a temperatura da luz conforme a hora do dia, potencializando ainda mais esse efeito. A chave está em ter consciência de como a luz afeta nosso comportamento. Quando você aplica isso, não só melhora a organização, mas também a harmonia e o bem-estar dentro de casa sem precisar dizer absolutamente nada. Se alguma vez você entrou num lugar e sentiu que estava muito relaxado ou muito agitado, agora sabe o porquê. Brincar com a temperatura da luz em casa é uma forma inteligente e silenciosa de influenciar a ordem e o comportamento de quem vive ali. Faça o teste e você vai notar que, sem mudar mais nada, a casa fica diferente, mais organizada e as pessoas passam a se comportar de forma mais cuidadosa sem que ninguém precise pedir ou chamar atenção. A luz manda mais do que você imagina. Nono, tenha sempre uma bolsa do desterro pendurada atrás de uma porta. Essa última dica é como uma lição de disciplina disfarçada de acessório caseiro simples, mas, acredite, tem um efeito imediato e profundo na forma como todos começam a valorizar a organização e seus próprios pertences. A bolsa do desterro é literalmente isso. Uma bolsa pode ser uma mochila velha, um saco de tecido ou uma sacola grande e resistente, que você pendura atrás de uma porta discreta, pode ser na cozinha, no banheiro ou num corredor e que funciona como um espaço de castigo temporário para tudo aquilo que alguém largar fora do lugar. A ideia é simples, mas poderosa. Qualquer objeto que você encontrar largado pela casa, não importa se é seu ou de outra pessoa, você pega e coloca dentro dessa bolsa. Nada de deixar onde estava ou devolver pela metade. Vai direto para a bolsa. Mas atenção, o importante não é fazer as pessoas perderem as coisas para sempre, elas só podem recuperar o que deixaram fora do lugar uma vez por semana, em um dia e horário específicos que você define. Fora desse momento, a bolsa fica fechada e fora de circulação. Esse sistema ensina várias lições importantes. Primeiro, que a bagunça tem consequências reais. Não é só questão estética ou de limpeza, significa perder o acesso imediato às suas coisas. Segundo, que a responsabilidade é individual. Se você largou algo fora do lugar, é você quem vai ter que se esforçar para pegar de volta. Terceiro, que a ordem se mantém porque ninguém quer perder tempo nem energia vasculhando entre as coisas dos outros na bolsa. Além disso, essa bolsa cria uma tensão positiva na casa. Ninguém quer ser aquele que toda semana tem que ir resgatar o celular, o controle remoto, o caderno ou a camiseta. E esse medo da perda temporária provoca uma mudança de hábito muito rápida. As pessoas passam a guardar suas coisas a tempo para não perdê-las. O melhor de tudo é que esse método não precisa de explicações longas nem de discussões. Ele é visual, prático e justo. A bolsa funciona como um lembrete constante de que a organização não é opcional e de que a casa funciona melhor quando todos colaboram. Também é uma forma de evitar brigas por causa da bagunça. Em vez de ficar reclamando ou discutindo, você simplesmente pega o que está fora do lugar e desterra. Isso elimina conflitos e incentiva a cooperação sem que ninguém se sinta atacado ou apontado. E para deixar isso ainda mais eficiente, estabeleça a rotina semanal de revisar a bolsa como um evento em família. Nesse dia, vocês podem fazer uma pequena faxina juntos, resgatar o que quiserem e decidir o que fazer com aquilo que ninguém reclamar. Doar, jogar fora ou reciclar. Assim, você também ensina o desapego de coisas desnecessárias. Se você tem crianças, vai ver como elas ficam mais conscientes e cuidadosas com seus pertences para não acabar no desterro. Os adultos também aprendem rápido que manter a casa organizada não é só uma questão de agradar, mas de facilitar o dia a dia. Resumindo, a bolsa do desterro é uma ferramenta simples, barata e prática que coloca a casa em ordem sem impor regras complicadas ou discussões cansativas. É uma maneira clara e eficaz de ensinar responsabilidade, respeito e cuidado com o espaço coletivo. E o melhor, funciona em qualquer casa, não importa o tamanho nem quantas pessoas moram nela. Então, pendure essa bolsa hoje mesmo e se prepare para ver como, pouco a pouco, sua casa vai se transformar num lugar onde a organização é o convidado principal e a bagunça, um problema com data para acabar. Te garanto que, se você aplicar pelo menos 3 desses métodos estranhos, mas eficazes,
sua casa vai se manter organizada por muito mais tempo e com bem menos esforço. Não é mágica, é estratégia. E aí, se anima a testar algum hoje? Se você gostou dessas dicas fora do comum, deixe um comentário com o número da que mais te surpreendeu e te vejo no próximo vídeo.